Wolf Attack, roupas, botas, mochilas e acessórios Greyman. Stonewater, a garrafa do fim do mundo. Arquearia 720X, arco e flecha para todos. Desmodus, o torniquete nacional que salva vidas. Óticos Opla, lente de primeira, robustez e precisão. Recarga Club, você independente. Olá, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um React aqui no Diário do Atirador. Eu sou o Thiago Almeida, eu sou atleta especialista em balística e psicologia criminal. Também sou um instrutor de tiro. Em relação à caça, eu tenho muito pouca experiência. Eu nunca cacei na minha carreira enquanto atirador, mas eu tenho grandes amigos que trabalham com caça na África, que já tiveram empresas dedicadas a isso na África, e eu aprendi muita coisa com esses caras. Então, nesse vídeo nós vamos reagir a um corte de um podcast onde o tema a ser discutido é a caça. O nome do vídeo é Caçar é bom para o meio ambiente, Richard Rasmussen. O Raul Ferreira Neto, é o dono do canal aqui. Tá, então o podcast é dele. Então, vamos lá, vamos reagir. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Deixa eu voltar bem pro comecinho mesmo. E isso sobre a pesca. E aí também tem aquela história, né? Muita gente, essa prática de caça esportiva. Isso. Que aí eu acho muito esquisito isso. Por quê? Então, porque... Pra quem não sabe, pessoal, o Richard Rasmussen, ele é um apaixonado por animais e há pouco tempo atrás ele mudou a opinião dele com relação à caça, né? Ele mesmo fala que jamais mataria um bicho, mas ele entende o caçador. Então isso é uma coisa que eu já conheço a respeito do Richard Rasmussen, é uma coisa recente e eu acho que ele vem defendendo a caça esportiva e a caça, tanto a caça por subsistência quanto a caça predatória mesmo por troféus, como uma estratégia de preservação ambiental, que o brasileiro definitivamente não está preparado para ter esse debate ainda, mas pessoas como ele, que são grandes comunicadores e que têm um carisma muito grande, podem ser cruciais para incentivar esse debate para que mais pessoas conheçam a realidade sobre a caça no Brasil. Vamos ver o que ele vai dizer. Gostei da interferência dele. Por quê? Vamos lá. É justamente você falar, esquece que peixe é bicho. É. Porque quando você pesca um peixe, não dá aquela sensação de que você está tirando a vida, né? Mais ou menos isso que você quis dizer. Eu imagino você caçar, cara. Vamos lá. Bom, acho ótimo. Você vê que ele estava fazendo uma comparação com peixe, né? Que a pesca e tal, não parece... O peixe talvez não seja tão senciente, acho que é isso que ele quis dizer. Vamos ver o que o Richard Rasmussen vai dizer. Ótimo a gente tem que explorar isso e a tua franqueza em expor o assunto, a gente tem que falar sobre isso. Você é vegano? Nada, não. Como então você é um covarde, como eu. Vamos ver. Quero mais. Você é um covarde como eu. Porque você não vai lá e pega um porco e mata ele pra assar. Eu também não tenho coragem. Mas isso somos dois. Esportiva? Não, mas qual a diferença entre... Qual o problema? É matar um bicho? Entendi, é matar um bicho? Dizer... Porque assim, o cara que caça também come a caça dele. Onde está o problema? Vamos avaliar onde está o problema. Então é isso. Então você e eu somos covardes porque a gente come carne. Eu também adoro comer carne. Só que eu não teria coragem de matar. Graças a Deus alguém faz serviço para mim. Verdade. Legal que ele está passando por esse ponto, né? A terceirização da parte ruim de ser carnívoro é justamente isso. Você terceiriza a morte. Você terceiriza para alguém. E aí você pode comer o seu churrasco, o seu hambúrguer, sem precisar pensar que aquilo um dia foi um ser vivo, talvez senciente, pode ter sentido dor durante o abate, talvez sim, talvez não. Depende do método, pode ter sido criado livre na natureza, pastando, ou pode ter sido criado em ambiente confinado para engorda de gado e teve uma vida miserável durante sei lá quantos anos, criado para isso, para o abate. A maior parte das pessoas não pensa nisso. O caçador, pelo menos, ele suja as mãos. Ter esse contato íntimo com o primitivo e com a parte ruim relacionada ao seu hábito alimentar. Ele não terceiriza, ele enfrenta e por isso ele respeita muito mais o animal. E na maior parte das vezes, o caçador, seja ele por esporte ou seja ele por subsistência, ele vai caçar um animal livre na natureza. Livre. E não confinado, engorda, maus tratos. Não, é um animal livre. Vamos lá. Né? Qual a diferença de caçar? Nossa, porque o cara é um bruto. Você está terceirizando
a caça, porque alguém tá matando o bicho que você tá comendo, mas você não concorda que você vai lá e mate o bicho. Pera, por sobrevivência eu mato, pra comer na selva. E aí eu entendi que a covardia é como se fosse nesse caso. Não, eu tô na minha casa, não vou caçar. O caçador, ele não come a carne da vaca, ele vai comer o javali. Se ele não come o porco, ele vai comer o javali. Porque o javali tá ali para ser... Tô falando no Brasil. Em outros países, existem outros tipos de caça, que é como eu falei, é a grandeza de mesmo que... Eu não caçaria nunca. Eu se tenho um final de semana livre, eu vou deitar, assistir Netflix, porque eu não trabalho pra caralho, eu vou fazer outra coisa na minha vida, eu vou com a minha filha ou com a minha mulher para uma cachoeira, eu vou fazer algo que eu goste. Eu não gosto de caçar, mas eu não sou hipócrita. E isso, às vezes, as pessoas, muitas vezes... não entende o processo, como você, por exemplo, que está me perguntando, porque não avaliou o processo todo, porque a primeira impressão é aquela assim, meu Deus, por que alguém caçaria? Essa não é a pergunta a ser feita. Primeiro, é legal? Ela ajuda? Ajuda. No quê? Então aí a gente começa a entender os processos. Em alguns países, se você der um Google aí, você vai ver que alguns países onde a caça está implementada, volto a dizer, isso é muito importante para que a gente tenha, que isso vai dar corte com certeza, mas é um assunto muito importante para mim que seja delineado de ponta a ponta. Por quê? Presta atenção na expressão do entrevistador. Ele está sentindo dor. Ele está sentindo dor pelo animal, que ele está imaginando a cena, e ele está sentindo dor porque ele está diante de aprender alguma coisa. E o Rasmussen vai falar sobre a caça em outros países e como ela ajuda na preservação ambiental. Vamos ver se ele vai abordar na profundidade que eu espero. Vamos lá. Por quê? Eu não sou caçador, não gosto de caçar. Isso não significa que eu não tenha o entendimento de que, em alguns países, eu sou biólogo. E eu, como biólogo da conservação, posso entender que uma pessoa que não estudou biologia não tenha o entendimento do quadro todo, porque não pesquisa isso, não sabe que em alguns países onde a caça é permitida, ela leva recursos para proteger aquela espécie que ela mesma está sendo caçada. Então, assim, e que em países onde a caça é permitida, a fauna está prosperando. Aí você vai falar, mas como assim? Porque você não mata indiscriminadamente, você não mata, você é seletivo. Tem regras, você tem seletivo. Aquela carne que você vai ser comida, o cara, às vezes, o caçador gasta milhões em algum... Eu estou falando em outros países, porque no Brasil não é assim. Com o javali pode ser encarado assim. E é uma caça de conservação. Aí você fala, porra, como é que pode um cara matar um bicho e ser um conservacionista? Porque ele é seletivo. Sabe o que ele mata? Ele mata o animal fudido, velho, o animal emprestado, porque lá fora é assim, você não mata qualquer animal. Quero matar um leão. Não, você vai matar este leão. Por quê? Porque este leão está no momento de recycle, de organização. Conservação nasce aqui, mas passa por aqui e termina no bolso, é caro. Então a gente tem que usar todas as ferramentas. Isso que ele falou é fundamental. Preservar é caro. Não é caro só do ponto de vista de ter que contratar guarda, satélite, drone, para você poder monitorar aquela reserva natural. É caro porque você precisa também trabalhar com o custo de oportunidade daquela terra natural preservada. O que eu estou querendo dizer? Como que você vai convencer uma sociedade, uma aristocracia dentro de uma sociedade, a não devastar aquela terra para plantar soja, por exemplo? Isso é o custo de oportunidade da terra preservada. Você poderia estar usando ela para produzir alguma coisa, para fazer um condomínio, para fazer um estacionamento, para fazer plantação. A única forma de você manter uma atividade econômica altamente lucrativa e autossustentável é com a caça. Porque as pessoas não pagam fortunas para andar de safari, para tirar foto de bichinho. Fazer um safari na África é baratinho. É baratinho. Você vai lá, qualquer um paga entrada no parque lá, e você vai lá pro Kruger lá fazer o seu safari. A entrada é barata. Agora, um cara, para matar um leão, vai pagar $40 mil, $50 mil. Metade desse valor vai ser revertido em impostos para preservação e principalmente aquela área onde esse leão está é responsabilidade de alguém. É uma concessão estatal ou é uma área privada onde o fazendeiro de animais lá cuida, preserva aquela savana natural ali, que é um ambiente de caça que os clientes dele querem, e também vai cuidar das espécies que ali estão. Vai cuidar da reprodução dos leões, vai cuidar da diversidade genética dos leões, vai cuidar de outros animais, outras espécies. O ecossistema precisa funcionar, eles precisam estar alimentados, então tem que ter animais para que eles possam caçar também. Então, existem países africanos, como a África do Sul, por exemplo, onde você tem exemplares
todo o ecossistema de todos os biomas da África no mesmo lugar. Eles importam os animais de outros biomas africanos para dentro dessas reservas de caça e lá tem animal em abundância. Estão todos preservados da extinção. Outras experiências, como na Tanzânia, por exemplo, a área é natural, não tem fazenda, não é uma fazenda de caça, é uma área natural, uma concessão que uma empresa vai ser responsável por preservar. Intocável. Na hora da caçada tem que descer um avião cargueiro, construir um hotel removível, lá, um hotel inflável, para o caçador poder ficar, para o convidado, o turista ficar. Depois tem que desmontar tudo, não pode ter uma tampinha no chão. E os animais vão ser todos soltos, eles vivem ali na reserva. Vão ter que ser rastreados, é uma caça muito mais difícil do que a caça na África do Sul, né? Chamam até que a África do Sul é tipo pesque-pague. Você vai lá, o bichinho já está meio que lá, as distâncias são menores. Agora na Tanzânia a caça é real, você vai ter que rastrear o animal, buscar dias e dias e dias, pode ser que não ache nada na expedição de caçada, pode ser que ache, mas é a responsabilidade daquela empresa cuidar da preservação daquela área lá e explorar aqueles animais que vão ser dados pelo governo uma lista de quantos você vão poder abater, há biólogos monitorando, etc. E esses animais na Tanzânia vão a leilão para quem pagar mais. E é isso que sustenta todo o ecossistema. A carne é aproveitada, tudo do animal é aproveitado. Alimenta aldeias de pessoas famintas graças à caça. Então é uma atividade altamente sustentável. Vamos ver o que vai vir aqui desse corte. Ferramentas são possíveis. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter caça no Brasil, não. A gente tem do javali e não vai resolver. Porque tem muito, é isso? Não, porque... Primeiro porque tem muito. E por que tem muito? Porque o caçador esportivo não dá conta. E ele não tem interesse em matar a mãe com os filhotes. Eu sei que isso vai gerar muito caçador, vai vir para mim e falar assim, porra, isso não é verdade. Tem alguns que fazem. Mas muitos entendem que o meu esporte, o prazer que eu tenho é de caçar, então eu vou sair para caçar, eu quero ter caça. Eu não quero ali que não tenha caça. Você entende? Eu vou caçar existem muitos que trabalham nisso e matam tudo que tem, filhote, não sei o que, a mãe e o pai. Como tem muitos que preferem matar o papai, mais feio possível, que tem grandes dentes, pendurar a cabeça na parede e fazer um churrasco. Entende? Então, assim... Cara, isso que ele está falando é muito sério. O problema do Brasil é justamente a falta da caça esportiva. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem entender, que o ser humano é um caçador. E parte de nós são caçadores. Ponto. O cara nasceu assim. A gente evoluiu milhares de anos para ser o predador mais letal do planeta. E parte de nós nascemos com esse ímpeto e não há o que faça. É como você pedir para um macaco não comer banana. É o instinto do cara. Ele vai fazer. Pode ser legal, pode ser ilegal, não interessa. Ele vai caçar. Esses que caçam para eliminar a praga na lavoura, eles vão realmente caçar para eliminar o javali dali, que causa prejuízo às plantações. Agora, o cara que é caçador porque ama caçar e não tem o que fazer, ele vai continuar amando, ele vai tentar garantir que tenha sempre javali para ele poder caçar. Ele não está falando uma mentira, não, ele está correto. Eu levo muita crítica para falar, porque eu não estou nem do lado do outro, eu não estou aqui para agradar o ouvido das pessoas, estou para falar do que eu acredito fielmente. Eu acho que a caça esportiva aqui é uma necessidade, a gente precisa acabar com o javali, mas ela precisa ser abrangente. E eu acho que ela tem que ser de erradicação, porque nós não queremos o javali aqui, ele não pertence à nossa fauna. Ele é um prejuízo para nossa fauna. Nem estou falando prejuízo para os produtores, porque todo mundo vai falar foda-se os produtores. No Brasil, do centro-oeste do Brasil para baixo, lotado. E o que eles fazem de mal? Porra, eles primeiro destroem as nascentes d'água, porque eles... Olha que interessante, o entrevistador nem sabia que o javali era um problema, né? Para muitas pessoas realmente é uma parada alienígena, né? Como assim o javali é um problema? O javali é um dos maiores problemas do campo hoje no Brasil. Gravíssimo problema. Gravíssimo, que coloca em risco a segurança alimentar dos brasileiros. E também coloca em risco o ecossistema onde esse animal acaba dominando. Ele destrói nascente, ele compete com os outros animais da fauna silvestre, cruza com o porco, contamina a genética das espécies nativas do Brasil. Então é um problema gravíssimo. O javali é um animal que não pertence à nossa fauna, ele veio da Europa e é um gravíssimo problema que muitas vezes é ignorado tanto pelas autoridades quanto pela população em geral. Até o dia que começar a ter javali na cidade atacando criança, e aí talvez as pessoas comecem a se alertar para o problema que é o javali, que se reproduz numa velocidade enorme
e é uma questão de tempo. Vão chegar nas cidades. São chafurdam, destroem nascente d'água. Ele convoca os nossos porcos selvagens, que são quem? Os pecarídeos, que não são primos do javali, não são irmãos. O irmão do javali, o primo mais próximo é o nosso sus domésticos, é o porco doméstico. Tá. Esse inclusive porque eles podem hibridizar. Com os nossos pecarídeos, que é o queixado e o cateto, eles não hibridizam, mas têm hábitos muito similares. Só que nós temos, são animais naturais aqui, o queixado e o cateto. Então eles competem com esses caras. Nem a onça mata o javali. Por quê? Porque não tem como. Você está falando do bicho que pode virar 200 quilos de porco, mano. Você não tem ideia de a besta que é. É uma besta, é uma besta, é uma besta. Pensa num porco grande. Já viu o porco? Já vi. Porco tem o tamanho dessa mesa. Gigante, Põe dentes nele, ferocidade, selvageria. Esse é um javali. Exatamente, é um monstro. Cara, que vídeo legal. Acho que deve ter vídeos melhores até do que esse, porque eu já vi discussões mais interessantes, mais profundas com relação à caça, mas olha, é um sinal dos tempos, tá? O brasileiro, ele definitivamente está muito longe do debate da caça. Quando a gente fala em tiro esportivo, já é difícil conversar com certas bolhas sobre a importância do tiro esportivo, sobre a liberdade relacionada ao direito de acesso às armas e sobre o que isso representa para a liberdade como um todo de uma nação. Agora, esse papo da caça divide até mesmo opiniões dentro da nossa bolha do tiro. Então esse foi o nosso react. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se foi legal, se desse jeito, sem acelerar o vídeo, fica melhor. Como eu falei, eu tô aprendendo a fazer esses reacts aqui no canal, tá? Então, um forte abraço a todos. Eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Se você é apaixonado por tiro como eu acho que você já deve ter percebido uma coisa. Tá complicado achar conteúdo de qualidade em português nas redes sociais, né? Isso porque a nossa paixão não é bem-vinda na maioria das plataformas. A monetização é baixa, nós temos que censurar palavras e tudo que a gente produz gera risco pra gente que mora aqui no Brasil. Por isso temos tantos canais legais que simplesmente desistem. Eu criei um ambiente seguro onde nós podemos falar sobre o que quisermos. Você vai ter acesso ao que eu produzo de melhor, incluindo aulas, programas de treinamento, mini cursos, reviews exclusivos com armas raras, dicas de recarga e programas únicos. Agora em janeiro, nós vamos a Las Vegas fazer a cobertura do maior evento do planeta do mundo do tiro, o SHOT Show 2025. Se você quer colaborar com o Diário do Atirador, ter acesso exclusivo, fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, ter descontos incríveis em parceiros e se tornar um atirador melhor, conheça a nossa comunidade. O link está na descrição.